Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, bom dia. Graça e paz a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a vida também daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos ouvir a palavra de Deus, irmãos. Amém? Então, por favor, carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, nós começamos a exposição desta carta na semana passada, no domingo. Nós estudamos do versículo 1 ao versículo 11, e hoje nós iremos meditar do versículo 12 até o versículo 18, se assim Deus nos permitir. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Acharam? Glória a Deus. Diz assim o texto: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são de lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Oremos. Senhor Deus, mais uma vez em oração, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo ao Senhor que nos instrua na Sua palavra, nos ensine aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesse texto, que fale somente o Senhor. Toda a argumentação humana, tudo aquilo que a mente e o coração do homem produz, que seja lançado por terra, e que somente a sua palavra seja exposta nessa manhã, e que essa palavra produza arrependimento, conversão, regeneração, para a glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus, que assim seja feito. Amém, e graças a Deus. Amém, irmãos. Podem sentar, por favor. Na semana passada, nós aprendemos quem era esse Tiago que escreveu essa carta, para quem ele escreveu essa carta, e alguns conselhos que ele nos dá acerca das provações. Ele deixa claro que, inevitavelmente, todos nós, seja lá quem for, passaremos por provações. Todos nós passaremos por dificuldades, momentos difíceis, seja uma pessoa bonita, seja uma pessoa não tão bonita assim, seja uma pessoa rica, seja uma pessoa pobre, não importa a condição social, não importa a cor, não importa absolutamente nada. Todos nós, um dia, durante a nossa caminhada, durante a nossa peregrinação nessa terra, nós enfrentaremos dificuldades, privações, provações, isso por causa da nossa natureza, da natureza pecaminosa do homem. E é claro, o conselho de Tiago, diante dessas dificuldades que são inevitáveis, que irão acontecer, ele diz para aqueles que são cristãos, para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, para quando passarem por essas dificuldades, essas privações e essas provações, que eles passem sentindo alegria, que eles passem regozijando, porque
eles têm a certeza que não estão passando por essa provação sozinho. O cristão tem a certeza de que, seja lá qual for a dificuldade que ele passa, ele não está sozinho nessa dificuldade. Deus o está sustentando, Deus está provendo, Deus está o ajudando a passar por elas. Como eu disse, a prova, como disse Tiago, ela é passageira. Por isso que ele disse, quando passardes por ela, vocês vão passar, vocês não irão permanecer nelas. Todas elas são passageiras. E ele usa a palavra várias, o verbo grego poikilos, que deu origem à palavra policromático, que fala sobre várias nuances, né? Uma prova mais branda, uma mais intensa. Iremos enfrentar várias. E, enfrentando todas elas, nós temos que, não é claro, se alegrar por causa da prova, porque ninguém se alegra em passar por provação. Provação, ela traz dor, provação, ela traz tristeza, em alguns casos insegurança, outros incerteza, mas ele diz que quando nós estivermos passando por ela, nós não deixemos com que essa dificuldade, essa provação, tome controle da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, ao ponto de nós nos prostrarmos no chão e pensarmos em abandonar tudo. Não, ele diz, quando você passar, só tem uma forma de você passar por ela e sair dela vitoriosa. É sabendo que você não pode passar por ela sem alegria. Passe por ela glorificando a Deus. Passe por ela crendo que você não está sozinho, tendo a certeza de que Deus está com você. E se você precisa de sabedoria para lidar com elas, você precisa de entendimento, direção, você pode pedir a Deus. E Ele dá essa sabedoria para quem o pede. Ele não joga na cara. Ele não joga na cara de maneira nenhuma. Ele simplesmente dá. Então, vamos passar por dificuldades? Vamos. Temos que passar com alegria? Sim, com alegria. Tendo a certeza de que Deus está conosco e sempre pedindo a orientação de Deus durante as dificuldades. Muitas vezes, a gente tenta encontrar solução para todas as provas que nós enfrentamos, ou para algumas delas, procurando conselho de pessoas até mesmo do mundo, pessoas que não conhecem a Deus. E Deus não nos dá esse conselho. Ele diz, quando você precisar de sabedoria para enfrentar, só tem um lugar que você vai encontrar a direção correta. Só tem um lugar que você vai receber a direção correta para enfrentar toda e qualquer dificuldade. É na presença de Deus. Então, se você tem essa dificuldade, está difícil, não sabe o que fazer, dobre o joelho e peça a Deus sabedoria, porque Ele concede a todos que o pedem. Pede a Deus que Ele vai te conceder. Porque se você não tiver sabedoria, você será como o mar que é levado pelo vento. Quando o vento sopra para o sul, as ondas elas quebram para o sul. Quando o vento sopra para o leste, as ondas elas também se movem para o leste. É assim aquele homem que não tem sabedoria. Quando ele passa por dificuldade, ele ouve um aqui, ouve outro ali, e fica perdido. Uma hora ele vai para um lado, outra hora ele vai para o outro, fica como a onda do mar que é levada pelo vento. Mas quando você pede sabedoria a quem de fato tem sabedoria, você encontra a solução para todas as dificuldades, para todos os problemas que nós enfrentamos. Tiago ainda vai continuar falando sobre essa questão da provação, e ele vai explicar no versículo 12 o seguinte, versículo 12, bem-aventurado. Você sabe o significado da palavra bem-aventurado? A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Se você fizer uma análise um pouco mais cuidadosa de todo o texto de Tiago, você vai perceber, e parece até que você vai sentir Jesus lá no monte, falando sobre as bem-aventuranças, porque muito do que você encontra aqui é um reflexo daquilo que Jesus ensinou no Monte das Oliveiras. Por isso que ele começa com a palavra bem-aventurado. Lembra Jesus falando, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui ele vai dizer, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Quando o Tiago escreve isso aqui, ele anula, ele quebra, ele desfaz todo tipo de resposta fácil que nós buscamos no momento da provação.
O que nós queremos no momento que passamos por provação, igreja? Nós queremos que ela cesse. Nós queremos uma solução para ela. E muitas vezes, conversando com algumas pessoas tentam nos trazer consolo, nos trazer conforto, dizendo assim: vai passar. Nossa, que resposta fácil, né? Isso é passageiro. Ou, vai dar tudo certo. Isso é só uma fase. Só que Tiago, ele anula essas respostas fáceis, e ele diz assim: mais do que feliz, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação. Imagina você sentando com o Tiago, dizendo: Tiago, está difícil, está doendo, eu não sei mais o que fazer, as lágrimas escorrem todos os dias, Tiago. Tiago olha para você e ele não vai dizer: vai passar, vai dar tudo certo, é só uma fase. Ele olha para você e diz assim: persevera. Ou seja, suporta. É necessário. Você precisa passar por isso. Não é em vão. Você vê que ninguém quer ouvir isso na provação. Ninguém quer ouvir alguém chegar e falar assim: está doendo aí, irmão? Está doendo, está difícil, está duro. Mas continua perseverando. Vai em frente. Não desanima. Continua firme aí, que tem um propósito no final. Continua firme. Não olha para o momento. Não olha só para uma cena do filme. Olha para o final do filme. Pensa no que vai vir lá na frente. E na maioria das vezes a gente não pensa no que está no final dessa caminhada. A gente pensa em resolver o problema durante a caminhada. Nós queremos a solução do problema no final da caminhada. Você já viu aqueles filmes de drama? Minha esposa não gosta muito de assistir, porque ela fica agoniada. O cara está passando por uma dificuldade, ele quer resolver aquele problema, e aí ele vai, no começo do filme é assim, né? Ele vai tentando, e toda tentativa dele se frustra. Aí minha esposa fica assim: agora ele vai conseguir, ai meu Deus do céu, não sei se ele vai. Aí ela sai. Aí ela sai, ela fica de longe olhando para mim e fala assim: deu certo? Não conseguiu ainda. Não conseguiu ainda. Porque a gente sabe que ele só vai conseguir quando? No final do filme. Mas durante o filme é aquela perseverança, aquela luta, ele continua tentando, ele não desiste. E aí quando ele tenta, ele não dá certo aqui, ele cai aqui, alguém puxa o tapete dele, alguém prepara uma outra armadilha. Quando a gente olha, parece que ele vai conseguir, agora vai dar certo, agora ele vai conseguir. Acontece uma outra coisa, e ele não consegue resolver aquele problema, ou sair daquele problema, daquela circunstância que ele está vivendo. Mas a gente continua ali assistindo o filme, e quando a gente olha no final, dá certo. O camarada consegue no final, aí a gente que está assistindo o filme, a gente fala assim: deu certo. Já assistiu o filme O Milagre da Cela 7? Já assistiu? Rapaz, que filme terrível. Você fica lá naquela agonia, o menino vai ser inocentado, vai dar tudo certo, ele vai conseguir. Não, ele tem que conseguir, não é possível, ele é inocente, vai conseguir. E aí toda hora acontece como: caraca, não é possível que isso aconteceu. Aí você fica agoniado, e quando chega no final do filme, você vê que a coisa acontece, você se derrama em lágrimas. Eu chorei igual criança, minha esposa, ela fica meio com medo de chorar, ela chora, mas... aí ela sai. Mas eu me derramo em lágrimas, eu chorei muito esse filme. Mas no final, deu tudo certo. Mas foi uma luta. É isso que Tiago está falando aqui. Mais do que feliz é aquele que suporta com perseverança. Ou seja, aguenta firme aí, cara. Está difícil? Pastor, está difícil. Está complicado? Está complicado, Tiago. Mas Tiago está olhando para você e dizendo: mas persevera, porque mais do que feliz é aquele que persevera. As respostas fáceis não vão solucionar o problema, não vão trazer consolo de fato, não vão. Então, ao invés de eu ficar falando aqui coisinhas bonitinhas para você,
para tentar consolar, eu vou dizer a verdade para você, irmão, continua, vai continuar a vir mais e mais provações. O final do filme não chegou, então suporta aí que no final vai dar tudo certo. Bem-aventurado é aquele que persevera durante a provação. E perseverar é insistir, é ser resiliente. A pancada vem, você sente a dor, dá aquela titubeada, mas você levanta, volta, anda mais alguns passos e você toma de novo uma pancada e você levanta outra vez e continua. E por que você vai continuar? Por que você vai continuar caminhando? Porque você sabe que lá na frente tem uma recompensa, lá na frente tem algo grandioso preparado para você, que vai acabar com toda essa dor, que vai acabar com toda essa lágrima, e vai trazer alegria para você, vai trazer regozijo para você. É isso que ele está dizendo, irmãos, olha só, está difícil, todo mundo vai passar por isso, mas para você que é crente, há uma recompensa. O mundo tem uma recompensa? Tem, mas essa recompensa não é igual à sua. Por isso que eles não perseveram, por isso que eles se entregam nas provações, por isso que eles cedem às tentações, por isso que eles se submetem a ela e as aceitam de forma tranquila. Mas você não, há algo preparado para você. Tiago faz você olhar para o final do filme, Tiago faz você olhar para a consumação de todas as coisas, lá para frente. E na maioria das vezes a gente limita a nossa visão e só enxerga aquilo ali que está acontecendo, a gente só enxerga o momento. Quando o Tiago olha para você e diz assim, ops, para de olhar para o momento, para de olhar para o aqui e agora, olhe de maneira escatológica, olhe para a consumação de todas as coisas. Tem algo para você na frente, tem algo lá, a recompensa está lá. Então persevera. Caiu, levanta. Está doendo? Se levanta. Está difícil? Se mantém de pé. E se você estiver precisando de sabedoria para continuar, peça a Deus que Ele te dá, porque lá na frente, olha o que ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, com insistência, com resiliência, com determinação, a provação. Por quê? Por que você tem que perseverar? Por que você tem que lutar diante da provação? Porque depois de ter sido aprovado, você receberá a coroa da vida. Olha a nossa recompensa. Por que nós não podemos esmorecer? Por que nós não podemos ceder às provações, nos entregar a elas? Por que nós não podemos ficar prostrados no chão quando enfrentamos as dificuldades? Porque sabemos que há uma recompensa. Paulo chega a usar também a palavra coroa para falar de recompensa, porque na Grécia, o prêmio para aquele que vencia uma competição, que hoje nós chamamos de medalha de ouro, o prêmio para ele era uma coroa. Lembra de uma coroa? Botava uma coroa assim, de flor, de plantas, e colocava na cabeça daquela pessoa, dizendo: essa é medalha de ouro, esse foi o vencedor, ele chegou até o final da competição, ele foi o vitorioso da competição. Aqui nós entregamos uma medalha, hoje, nós entregamos uma medalha de ouro, e assim que Paulo diz: olha, eu vou receber a coroa da justiça, naquele dia eu vou receber a coroa da justiça. Tiago diz: naquele dia, depois de tanta luta, depois de tanta perseverança, nós receberemos a coroa da vida, a recompensa para aquele que persevera, a recompensa para aquele que insiste, para aquele que não desiste, a recompensa para aquele que acredita que não está sozinho nessa batalha. Aconteça o que acontecer, os joelhos podem perder as forças, podemos chegar sem fôlego, mas temos que chegar, não podemos ficar pelo caminho, de maneira nenhuma. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Promessa de Deus, Ele vai entregar. Versículo 3: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Olha para mim aqui, por favor. Presta atenção. Nós, seres humanos, nós temos um defeito, é claro, resultado da queda, resultado do pecado, muito grande.
é de não assumirmos as nossas responsabilidades. Nós sempre tentamos culpar algo ou alguém por causa dos nossos fracassos, por causa das decisões mal tomadas. Nós sempre buscamos culpar alguém, sempre. Isso é inevitável, por causa da natureza pecaminosa. E como nós sabemos que todo ser humano, por causa da natureza pecaminosa, por causa do pecado que afetou pensamento, coração, vontade, desejo do ser humano, tudo de ruim que acontece no mundo é resultado desse pecado. E é o homem que controla, o homem que está no controle das suas decisões na terra, o homem que decide aquilo que vai fazer ou não vai fazer. Talvez isso para você pareça loucura, eu falando isso agora, mas você vai entender. Eu não posso culpar a Deus pelas minhas decisões. Preste atenção no que você vai ouvir. Eu não posso de maneira nenhuma olhar para Deus e falar assim, eu sou, não tenho autoestima muito elevada, porque Deus me fez feio. Preste atenção nisso. Eu não sou bem-sucedido na vida, porque Deus não me deu oportunidades. Ou vou dar um exemplo bíblico, tá? Um exemplo bíblico. Deus põe a árvore do jardim, a árvore lá no jardim, do conhecimento, do bem e do mal. E o que ele diz para Adão e Eva? Não toque, porque no dia que você fizer isso, você vai morrer. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Quando Deus desce no jardim e pergunta para eles, o que vocês fizeram? Adão, por que você fez isso, Adão? Qual é a resposta que ele dá? Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa passou a ser de quem agora? Ele quer colocar a culpa em Deus. Perguntou para Eva, Eva, por que você fez isso? Não foi minha não, foi a serpente. Foi a serpente? Você percebe que quando o homem toma uma decisão errada, e ele colhe os resultados dessa decisão errada, ele sempre vai buscar alguém para culpar, sempre vai procurar alguém para culpar. Hoje, há um debate muito grande sobre a questão do homossexualismo ou homossexualidade. Ninguém nunca conseguiu um argumento para defender a questão da homossexualidade. Nós sabemos que é resultado do pecado, nós sabemos também que é influência maligna, nós sabemos disso, nós sabemos. Nós sabemos que o homem já é propenso, por causa da natureza caída, a esse tipo de pecado, como qualquer outro pecado. Mas como eles não encontram argumentos para defender a opção sexual, ou o pecado da homossexualidade, o que muitos dizem, o que se passou a dizer agora, principalmente nos dias de hoje, eu nasci assim, não é assim? Só que quando a pessoa diz, eu nasci assim, em quem que ela está colocando a culpa? Ela está dizendo que foi Deus que a criou daquele jeito. Então você percebe que nós temos um defeito muito grande de tentar colocar culpas dos nossos erros, das coisas que nós escolhemos, das decisões que tomamos em Deus, na maioria das vezes, quando não em Deus, na minha esposa, no meu marido. Eu fiz isso com ele porque ele fez isso comigo. Eu fiz isso com ele porque a culpa é dele. Não. Somos nós que decidimos muitas coisas na nossa vida. Então, quando você passa pela prova, quando você passa por dificuldades, que todos nós iremos passar, quando você tomar uma decisão errada e falhar, a culpa é de quem? É sua. A responsabilidade da consequência daquilo que você decidiu fazer não é sua. A culpa, ou melhor, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Você não pode tentar culpar a Deus. É isso que Tiago está falando. Quando vocês não conseguirem perseverar, quando vocês não conseguirem solucionar o problema ou lutar contra ele e caírem, falharem, por favor, não ponham a culpa em Deus. Nós temos responsabilidades. Ou não temos? Claro que temos.
Ainda que Deus seja soberano e decreta e determina todas as coisas, isso não isenta o homem da sua responsabilidade. Nós não sabemos como linkar as duas coisas. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós não sabemos como linkar essas duas, como que elas andam juntas. Na nossa mente não encaixa, mas na mente de Deus anda perfeitamente, porque Ele é Deus. Mas nós somos responsáveis pelas nossas decisões e colhemos as consequências das nossas decisões. E o que Tiago está dizendo, olha, não culpe a Deus. Quando você falhar, entenda, nunca diga, eu fui tentado por Deus, eu só caí porque Deus colocou a árvore no jardim, eu só pequei porque Deus me colocou na prova, eu só falhei porque Deus permitiu essa provação, essa privação. Não, é isso que o Tiago está dizendo, não faça isso não, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E se Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele também não vai tentar a ninguém. Então, de onde vem essa tentação? De onde vem esse mal? De onde vem? O próprio Tiago diz, versículo 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E a cobiça nasce aonde? Aonde? Nos olhos. Você olha, cobiça, deseja coração, toca, peca e produz o pecado, e o pecado gera morte. A ideia que Tiago está dando aqui, tentando fazer um filme para você, é de um homem que tem relações sexuais com uma mulher, a mulher fica grávida, o filho é gerado, e assim que esse filho gera, esse filho vai e mata o seu próprio pai. A ideia é exatamente essa. Eu desejo, eu olhei, desejei, e isso tudo nasce aonde? No coração de Deus? Ou no coração do homem? Então nunca diga que vem de Deus, porque a cobiça, ela nasce no coração pecador do ser humano. O desejo de fazer aquilo que é mal e de agir de forma maligna, ela nasce no coração do homem, não de Deus. Esse foi um debate muito grande no século 3 e 4 e também no século 16. Porque se Deus decreta tudo, então Ele é o autor do mal. Ele decretou o mal. Não, o mal não foi decretado por Deus. O mal nasce no coração pecaminoso do ser humano. No coração do homem, a cobiça. O homem cobiça, desejou. Depois que desejou, ele pegou, possuiu. E depois que possuiu, ele concebeu. A palavra aqui que Tiago usa no versículo de número 15, é conceber. Conceber é dar à luz. Presta atenção nesse exemplo que Tiago vai usar, porque ele vai usar esse outro exemplo para falar de uma forma contrária, lá, um pouco mais na frente. Então ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelos desejos do seu próprio coração, quando esta o atrai e seduz. Olha para mim. Quando ele usa a palavra atrair e seduzir, imagina que você é um pescador, sabe aquela rede? Não vou nem usar aquela rede de arrastão não, vou usar uma rede, uma tarrafa. Quando ele lança aquela tarrafa, ele prende aqueles peixes, por mais que o peixe tente fugir daquele negócio, daquela rede, a força é muito maior do pescador, ele vai puxando e aquela rede vai arrastando aquele peixe para a beira da praia. Então, uma tensão, uma força do pescador junto com a rede que aprisionou aquele peixe, está puxando ele, é mais forte do que o peixe. Quando ele usa isso aqui, ele está dizendo, essa cobiça, ela é mais forte do que a vontade do homem. Ela é muito forte, ela arrasta o homem, ela conduz o homem para fazer aquilo que é mal. Então a culpa não é de Deus, a culpa é dessa força do pecado que há no homem. Paulo fala dessa força, por isso que ele diz, aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço.
Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Ele diz que há uma lei que governa os nossos membros, que é a lei do pecado. E esse pecado, ele tem força, ele nos arrasta, nos conduz para fazer aquilo que é mal. E se eu sei que é esse pecado que me arrasta e que me conduz para dar resposta negativa às coisas, para agir de forma maligna ao pecado e às provações, às dificuldades, eu não posso de maneira nenhuma dizer que a culpa é de Deus. Deus é o culpado por eu ser feio. Deus é o culpado por eu ter baixa estima porque Ele me fez feio. É muito fácil colocar a culpa em Deus, você não acha? Difícil olhar e falar assim, não, a culpa é minha. A culpa é minha. Lembra quando Davi pecou com Batseba? Ficou lá toda a gestação da criança. Não tinha confessado o pecado. Aí quando o profeta Natan, depois que a criança nasceu, mais ou menos uns 10, 12 meses depois, que a criança já tinha nascido, estava viva lá, Natan olha para ele e diz assim, olha, tinha um homem lá que tinha um monte de cabrinha, um monte de cabra, e tinha um que só tinha uma cabrinha só, uma cabritinha só. E aí vem um peregrino com fome, e aí aquele que tinha muitas cabras, ao invés de pegar uma que ele tinha e dar para aquele homem, ele foi lá na casa daquele que não tinha nenhuma, que só tinha umazinha só, pegou a única cabra que ele tinha e deu pro viajante. Olha que absurdo, Davi. Davi, que isso? Isso aconteceu? Esse homem merece morrer. E ele vai ter que restituir 4 vezes mais. Aí o Natan olha para ele e fala, então esse homem é você. Esse homem é você. Eu te dei todas as mulheres de Saul. Tudo que era dele eu dei para você. Mas você foi lá, pegou a única que Urias tinha. Você não vai morrer não, Davi. Deus perdoa o seu pecado. Mas a criança não vai viver. Aí o que Davi faz? Vai orar. Se humilha diante de Deus e fala assim, Senhor, a culpa foi da Batseba. Foi ela que ficou se exibindo lá, passando óleo no corpo, na janela. Ela abriu a janela de propósito, eu sei, isso é Satanás. Foi Batseba que me seduziu. E o Senhor permitiu. Foi isso que Davi fez? Salmo 51, ele diz, Senhor, eu pequei. Somente eu pequei. Culpa não é de ninguém não, Senhor. A culpa é minha. Quão difícil é fazer isso, irmão. Nós sempre vamos encontrar alguém para depositar a culpa. Quando é no homem, é em Deus. Dos nossos próprios pecados, dos desejos do nosso coração que nos arrastam para o pecado. E Tiago está dizendo, não, a culpa não é de Deus não, a culpa é sua, a responsabilidade é sua, foi você que pecou, o teu coração, você cedeu à tentação do seu coração, a culpa é sua. Cada um é tentado e produz pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado outra vez consumado gera a morte. Olhou, cobiçou, pegou, concebeu, deu à luz, assim que o neném nasce, ele vai lá e mata o pai. Ele mata aquele que o gerou. Eu gerei o pecado porque eu dei legalidade para ele. E depois que ele nasceu, depois que ele foi consumado, eu vou lá e morro pelo pecado. Eu dei a luz a ele, e ele mesmo me mata. Então não posso colocar a culpa em Deus, a culpa é única e exclusiva de quem? De quem? Fala, minha. Diga, minha. É nossa. Não de Deus. Nós temos que parar com a síndrome de Adão e Eva. De ficar culpando todo mundo, ou caçando um culpado. Já percebeu? Alguém postou isso essa semana, eu não lembro quem foi. Que depois que inventaram a teologia da libertação, a libertação, ninguém precisa mais de arrependimento. Pensa nessa frase. Porque tudo de ruim que eu fizer, a culpa é de quem? Do diabo.
A culpa é do diabo. Às vezes ele não fez nada, gente. Ele nem precisa fazer muitas vezes. A gente diz que aquela pessoa ali não precisa nem fazer esforço. A gente culpa o diabo, diz que nós precisamos ser libertos dele, quando na verdade a culpa não é dele não, a culpa é nossa. Eu que tenho que me arrepender, e digo que eu não preciso me arrepender na verdade, eu preciso que o diabo saia da minha vida. Não é o diabo sair da minha vida, é eu me arrepender dos meus pecados. Porque o mal aqui, ó, interior, está conseguindo compreender? E ele vai continuar dizendo, versículo 16: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago vai deixar claro aqui, nada, o pecado, a malignidade, ela não vem do alto, não vem de Deus. A malignidade, ela vem do coração de você. Sabe o que vem de Deus? Do Pai das luzes, ou do Pai dos luzeiros, aquele que é criador de todos os luzeiros do céu, das luzes, das estrelas, dos planetas, das galáxias. Ele que criou todas essas coisas. Essas coisas, elas se movem, em uma hora elas estão de uma cor, outra hora elas estão de outra. A terra mesmo, uma hora a terra está clara, outra hora a terra está escura. Então há uma variação. Mas naquele que criou todas essas coisas, não há variação. Ele não muda. Não muda de jeito nenhum. Então não espere que coisas malignas venham de Deus. Não vem. Essa malignidade do pecado, essa malignidade que há no homem, ela é resultado do pecado, não de Deus. De Deus, que é o Pai das luzes, vem toda boa dádiva. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é proveitoso, tudo que traz alegria, tudo que traz paz, tudo que traz força, tudo isso vem de Deus. O mal, a malignidade não vem de Deus. Não vem. Deus não pode, como diz Abacuque, contemplar o mal. Os seus olhos são tão puros que ele não pode contemplar o mal. Então a malignidade não vem de Deus. De Deus vem o que é bom. De Deus vem boas dádivas. De Deus vem o Espírito Santo. De Deus vem alegria, de Deus vem paz. Então para de tentar culpar Deus. Não culpe Deus por causa das suas decisões pecaminosas, que você se deixou ser arrastado por elas, deixou ser levados pela força desse mal. Não culpe Deus. Eu sou assim porque Deus permitiu, eu fiz isso porque Deus me colocou nessa prova, eu pequei com Batseba porque Deus colocou Batseba ali, eu mexi na árvore porque Deus colocou a árvore ali. Por que Deus colocou a árvore ali? Aí surgem todas essas questões loucas. Deus é santo, Deus é bondoso, é amor, é justiça. Da presença dele só vem aquilo que é bom, não vem aquilo que é maligno. Então para de dar desculpa e assumam as suas responsabilidades. Aí ele vem ainda no versículo 16: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são de lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós mudamos, Deus não muda. Uma hora nós queremos uma coisa, outra hora nós queremos outra. Uma hora nós falamos uma coisa, outra hora nós falamos outra. Uma hora nós estamos muito bem, outra hora nós não estamos tão bem. Deus não, Deus é estável. Ele simplesmente é, não muda. Ele não se move de acordo com as circunstâncias. Nós nos movemos de acordo com as circunstâncias, agimos de acordo com as circunstâncias. Deus não. Deus não se move, Ele tem um plano traçado. E Ele só vai agir de acordo com aquilo que Ele já estabeleceu, aquele plano que Ele já estabeleceu. Ele vai continuar, versículo 18: pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha para cá, Tiago antes vai dizer que quando nós geramos o pecado, esse pecado, depois gerado, traz morte. Mas agora ele vai dizer que aquilo que Deus gera pela palavra, que somos nós pela palavra, produz vida.
Você vai notar a palavra gerar e a palavra conceber é para ele fazer uma antítese, uma comparação. O pecado produz morte, aquilo que é negativo, mas aquilo que Deus produz, aquilo que Deus gera, é bom. E aquilo que Deus gera, traz vida. Olha o que ele diz. Pois segundo o seu querer, segundo a vontade dele, segundo o decreto dele, segundo aquilo que ele estabeleceu, segundo aquilo que ele determinou, isso não nasceu da vontade do homem. Mais claro do que isso, irmãos, quem decidiu nos gerar, quem decidiu nos dar vida, quem decidiu nos fazer nascer de novo. Gerar, aqui nessa situação, é regenerar, na verdade, porque gerado nós fomos pelos nossos pais, mas nós já nascemos mortos. Olha como é legal isso. Nós nascemos mortos, e Deus decidiu nos regenerar, nos tirar dessa condição de morte e nos dar vida, e foi Ele que decidiu. Obra única e exclusiva dele, decisão somente dele, não partiu de mim, não partiu de você, não partiu da tua inteligência, da sua sabedoria, da sua força, de absolutamente nada. O homem não coopera com absolutamente nada, tudo vem das mãos dele, segundo o seu querer. Você só está aqui porque ele quis que você estivesse. Você só recebeu o Espírito Santo porque ele quis que você recebesse. Você só foi regenerado porque ele quis que você fosse regenerado. Como ele disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Mas como? Como é isso? Como eu sendo velho, vou voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Ele, você é mestre em Israel, não sabe isso? É necessário que você nasça da água e do Espírito. Mesmo que o homem tenha 30, 40, 50 anos, sem Cristo ele é morto. Anda, fala, come, bebe, se locomove, mas é um morto vivo, entre aspas. Está morto, não tem vida. Ou morto-vivo, é um zumbi, né? Ele é um zumbi, está ali andando, mas está morto. Se Cristo não vier, se o Espírito de Deus, que é aquele que aplica a salvação conquistada por Cristo na cruz, e estabelecida e preparada por Deus na eternidade, se o Espírito Santo não aplicar essa salvação em nós, continuaremos mortos. Eu sempre gosto de citar aquele episódio, quando um homem chega para Jesus e diz: Senhor Jesus, eu vou sepultar os meus pais, e aí depois eu volto para te seguir. Aí o Senhor Jesus olha para ele e diz assim: deixa os mortos sepultarem os mortos, me segue tu, me segue. Pessoas que aparentemente estão vivas, sepultando pessoas que literalmente estão mortas. Essa é a nossa condição. E só podemos ser regenerados ou receber vida se Ele vier por vontade própria, única e exclusiva dEle. Não importa o que eu faça, não importa o que você faça, irmão, isso humilha o ser humano que é ávido por conquistar, ávido por receber glória, ávido por receber reconhecimento, ávido por reconhecer ou receber galardão. Isso humilha o homem, porque o homem de alguma forma ele quer ser beneficiado pela decisão de salvar, de ser salvo. Todas as nossas decisões, elas estão condicionadas à nossa natureza. Todas. Será que uma onça pintada consegue arrancar as pintas da sua pele? Sim ou não?
A água, ela é livre para descer um penhasco, mas ela não é livre para voltar. Assim somos nós. Todas as nossas decisões e escolhas, elas nunca são voltadas para o que é bom. No caso, Deus. Todas as nossas escolhas e decisões são voltadas para aquilo que é mal. Para aquilo que é mal. Por isso que Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: ninguém quer a Deus. Ninguém quer se aproximar dele. Se depender só de nós mesmos, nós continuaríamos em guerra contra o próprio Deus. Condições de chegar a ele? Nenhuma. Então, se ele não quiser, nós não vamos nos achegar a ele. Então, segundo aquilo que ele estabeleceu, segundo aquilo que ele pré-estabeleceu, segundo aquilo que ele preparou, ele veio pelo seu próprio querer, vontade dele, veio até nós. Olha que maravilha de salvação é essa que ele nos concedeu, irmão. Imagina você ali, ó, com os olhos fechados, os ouvidos tapados, caminhando a passos largos ali para o inferno, andando aleatoriamente, sem saber para onde vai, sem saber o que vai acontecer, você só está indo, e de repente alguém te toma pela mão e diz: sai daí! Tira o tampão dos ouvidos, as escamas dos olhos, você enxerga para onde você estava indo. Eu estava indo para o inferno, um lago de fogo na sua frente. E aí ele fala assim: vem comigo. E quando você tem na sua frente um lago de fogo, negritude, escuridão, você olha para o lado e vê a luz que alumia, você vê o sol da justiça, você vê Cristo, a beleza dele, você não tem outra opção, a não ser correr para ele e abraçá-lo, e confiar somente nele. É como um filho que se lança no colo do pai. Eu já fiz essas ilustrações várias vezes na igreja. Colocava meu filho assim em cima do altar, eu na parte de baixo dizia: meu filho, pula! E sem pensar duas vezes ele corria e se jogava. E por que ele se jogava? Porque ele tinha confiança no pai que estava ali esperando ele se jogar. Quando nós olhamos a beleza de Cristo, é claro que só podemos enxergar essa beleza quando ele vem até nós, nos tira os tampões dos ouvidos e as escamas dos olhos. Nós nos lançamos nos braços dele, confiamos só nele e agradecemos: obrigado, porque eu estava indo para o inferno, mas agora eu encontrei a luz. Agora o Senhor me encontrou, e dos braços dele eu nunca mais vou sair. Foi ele que fez isso, só ele. Para quando eu chegar lá, eu me dobrar diante dele e falar assim: Senhor, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, obrigado por tão grande salvação. E ele faz isso para eu não chegar diante dele e dizer assim: eu consegui, eu levantei a mão naquele dia, eu decidi, e eu mereço uma parte dessa glória aí. Você não recebe nada, absolutamente nada. Senhor, eu quero a minha salvação. O Senhor prometeu, irmão, olha para mim aqui. Se Deus fosse nos dar aquilo que nós merecemos, para onde nós iríamos? Para o inferno. Ah, você quer? Então toma. Ele abre o chão e nos lança no inferno. Nos lança lá. Finalzinho do versículo 18. O início, né? Pois segundo o seu querer, vontade dele, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Como nós fomos gerados, como nós nascemos de novo, como nós passamos a crer no Senhor Jesus, como nós abraçamos a cruz, como você chegou ao conhecimento de que Cristo é o Senhor, como você chegou ao conhecimento de que você estava caminhando para o inferno, e que você agora foi iluminado, como você chegou ao conhecimento da verdade, pela palavra de Deus. É por isso que nós pregamos sola Escritura, por isso que falamos sobre sola gratia, sola fide, sola Deo Glória, sola Escritura, porque o homem nasce outra vez, ele é gerado por Deus, segundo a vontade dele, através da pregação da palavra de Deus.
Sem essa pregação, sem a pregação da palavra, como é que nós vamos conhecer a Deus? Como Paulo diz, como conhecerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como crerão em quem nunca ouviram falar? Como? A palavra tem que ser pregada para que a regeneração, ela aconteça no nosso interior, para que o coração de carne saia, e saia o coração de pedra, e entre o coração de carne, só pela pregação da palavra. Nós nunca conheceríamos a Deus se não fosse pela palavra de Deus. Imagina um país sem Bíblia. Nós poderíamos inventar muitos deuses, porque o coração do homem ele é desejoso por ídolos. Poderíamos inventar muitos deuses. Só conhecemos o Deus Salvador, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo através da palavra, porque um dia a palavra de Deus foi pregada para você. Talvez você não veja de maneira sobrenatural e invisível. Enquanto eu estou pregando, Deus está gerando novos filhos, tanto aqui na igreja como na internet, aqueles que estão ouvindo essa mensagem pelo YouTube, ou que estão ouvindo pelo Spotify. Por essa palavra, Deus está gerando novos filhos para Ele. Sem essa palavra não tem como. Hoje pela manhã nós falamos na Escola do Silêncio sobre a coluna, ou o pilar, ou a mensagem de sustentação da igreja. Paulo, quando escreve lá o capítulo 3 e 4 da primeira carta aos Coríntios, ele vai falar para aqueles homens da igreja que eles não devem olhar para Paulo, não devem olhar para Apolo, não devem olhar para Pedro, porque o que eles pregaram, na verdade, era uma mensagem que veio não deles, porque eles eram dispenseiros, eles só estão apresentando ou entregando aquilo que eles receberam de alguém. Eles são apenas garçons que estão entregando uma mensagem, e o garçom, ele não pode de maneira nenhuma acrescentar ou diminuir nada. Ele não pode acrescentar nada naquela mensagem, porque aquela mensagem, ela é aquilo que sustenta a igreja, ela é o pilar da igreja. Sem aquela mensagem, a igreja não se sustenta. Não existe, não tem como existir igreja se a mensagem não for aquela que foi pregada pelos apóstolos. Ele diz: eu sou aquele que transmitiu para vocês o fundamento. Essa mensagem é o fundamento. Aquele que era Deus, que é Deus, se encarnou, nasceu da Virgem Maria, foi entregue a Pôncio Pilatos, condenado, morto, crucificado, sepultado, ao terceiro dia ressuscita e ascendeu aos céus, está à destra de Deus o Pai. Essa é a mensagem. Essa mensagem é o pilar, é o fundamento da igreja. Foi essa mensagem que foi anunciada pelo apóstolo Paulo e por todos os outros apóstolos. Sem essa palavra, sem essa mensagem, não tem como ter igreja. E é com essa mensagem que os filhos de Deus são gerados. A igreja de Corinto foi gerada com a pregação dessa palavra. Se não pregar essa palavra, não tem como gerar filhos para Deus. Não há possibilidade. E o dispenseiro fiel tem que entregar fielmente aquilo que lhe foi entregue. Eu ainda dei um exemplo aqui. Eu não sei se você já comeu escalopinho com arroz à piemontese. Nunca comeu? Quem já comeu? Gente, é bom demais. Quando minha esposa trabalhava comigo lá no Iguatemi, que hoje é o Boulevard, tinha uma menina que trabalhava no restaurante, eu não vou falar o nome do restaurante, no terceiro piso, e a gente fazia troca de serviço, né? Era permuta. Eu fazia o cabelo dela, minha esposa às vezes fazia, uma outra colega também fazia, e toda vez que a gente queria comer estrogonofe, escalopinho, a gente ia lá, sentava e comia. E era bom demais. Era bom demais, gente. E aí tu para pensar numa coisa. Você sentou no restaurante e pediu um escalopinho com arroz à piemontese e batata frita. Aí o garçom traz para você.
Aí você degusta aquela comida e vai comendo, nossa, que comida maravilhosa. Que comida espetacular. Você vai agradecer a quem pelaquela comida? O garçom ou o cozinheiro? Hã? O cozinheiro, gente. O mérito todo é de quem? De quem te entregou a comida ou de quem fez a comida? O mérito é de quem fez a comida. O dispenseiro é o garçom, só entrega a comida que foi preparada por Deus. Essa mensagem de salvação, morte, ressurreição e ascensão de Cristo foi preparada pelo próprio Deus. Então, quando o garçom te entrega, você não olha para o garçom, é isso que Paulo está dizendo, não olha para mim. Olha para aquele que preparou essa comida para você, para ele, porque ele está gerando vocês. Ou melhor, Paulo diz, eu gerei vocês com essa pregação. A igreja nasceu com essa pregação. E essa pregação não é minha. Essa comida que vocês receberam não é minha, eu só entreguei. Sem essa comida, vocês não teriam sido gerados. Sem essa mensagem, vocês não teriam sido regenerados. Então, se a igreja não prega essa mensagem, se a igreja não tem como centro da sua mensagem Cristo, ela não tem como se sustentar. Imagina você construindo uma casa. Você pega um terreno, onde um dia foi brejo. Aí você vai lá, pega um pouco de cimento com areia, com pedra, faz aquela basinha, o irmão que é pedreiro entende muito bem disso. Aí você vai e começa a levantar as paredes, cheio de tijolo, vai emendando um tijolo no outro, assim, né? Vai fazendo assim, nas laterais e tal, e aí você bate uma laje. Um engenheiro de verdade, ele vai olhar e falar assim, ih, rapaz, isso não vai dar certo. Não vai dar, porque não está usando o material correto, não está usando e não está construindo de maneira correta. A primeira coisa que você faz quando você vai construir uma casa é colocar os fundamentos. Você vai cavar as sapatas, você vai preparar o terreno, você vai preparar tudo bonitinho, para depois que tiver toda aquela estrutura que vai segurar aquele edifício, aí você começa a construir o edifício. Sem aquela base, o edifício não se sustenta. Não tem como permanecer de pé. É isso que Paulo vai dizer para eles. A mensagem que eu preguei para vocês foi a mensagem que gerou vocês. É a palavra de Deus. Cristo, morto, ressuscitado. Essa é a mensagem. Sem essa mensagem, sem a pregação dessa palavra, não tem como a igreja ter vida. A gente pode ver um monte de instituição aberta que utiliza a Bíblia. É só uma instituição com um monte de clientes. Consegue compreender? Diferente de uma igreja verdadeira, que tem como alimento, sustento para aquela igreja a pregação verdadeira e genuína da palavra. Aquela igreja que está alicerçada, está fundamentada, baseada, firmada na verdade, é uma igreja com vida. Mas uma instituição que não prega a palavra, mas que usa, entenda, uma coisa é você pregar a palavra, outra coisa é você usar a palavra. Que usa a palavra é só um local de encontro, onde existem um monte de pessoas que aparentemente estão vivas, mas estão mortas porque ninguém foi gerado ainda. Ninguém foi regenerado porque a verdadeira palavra não foi pregada. E o homem só pode nascer de novo pela palavra da verdade. É isso que ele diz aqui. Vocês foram gerados, vocês são gerados pela vontade de Deus, através da pregação da palavra da verdade. Sem a palavra da verdade não tem como ter vida. É por isso que nós encontramos essa bagunça nas igrejas brasileiras, e não só nas igrejas brasileiras, mas também nas igrejas mundiais. Em todo mundo o que você mais vê, o que nós mais podemos encontrar, são lugares abarrotados de pessoas mortas. E de homens que se intitulam líderes, apóstolos. Eu conheço um que era pastor e abriu uma igreja e disse que é bispo. E disse que é apóstolo. Aí você pergunta, quem consagrou ele apóstolo? Quem consagrou? Ninguém. Ele se auto-intitulou.
E a mensagem que prega não é uma mensagem verdadeira, nem tem como ser. Porque um camarada que diz que é apóstolo e que é bispo, você acha que ele vai pregar uma mensagem verdadeira? Não vai. Não vai. A igreja dele vai ter um monte de visitante, e escreva o que eu estou dizendo. Não dura muito tempo. Não dura. Pode durar 50 anos, 60, 100, 200 anos, 300. Mas não permanece. Uma hora cai. Eu dei um exemplo na escola pela manhã. Eu dei um exemplo. A Igreja Católica Apostólica Romana, o que é a Igreja Católica Apostólica Romana hoje? Frangalhos. E ela só ainda existe porque ela criou para si um Estado. Se não tivesse um Estado e tivesse um ministro, que é o Papa, ministro, entre aspas, né? Ela não estaria de pé. Ela já teria sucumbido há muito tempo, porque a verdade foi suprimida, a verdade foi abandonada, e não tem como produzir vida sem pregar a palavra da verdade. Você só está aqui ouvindo a mensagem, está vivo, porque um dia você ouviu a palavra da verdade, porque um dia alguém pregou a palavra da verdade para você. E se você não tivesse ouvido a palavra da verdade, você ainda estava caminhando como um zumbi por aí, sem direção, sem saber o que fazer, tomando as suas decisões de acordo com a sua própria natureza pecaminosa, livre para escolher, mas só iria escolher aquilo que é mal, aquilo que está de acordo com a sua natureza. E ele continua o texto para a gente terminar. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Para quê? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabe que a primícia das criaturas, ele criou tudo, todas as coisas. Então, de todas as coisas que ele criou, pela pregação da palavra, ele tira a principal parte. Olha que coisa maravilhosa. Sabe que a primícia é a parte principal daquilo que foi criado. Eu vou tomar essa parte aqui principal, que são esses que são meus, são esses que eu escolhi, e esses eu vou atrair pela pregação da palavra, para que eles sejam as primícias daquilo que eu criei, aquilo que é principal para Deus, aquilo que é importante para Deus, não que as outras coisas não sejam, mas de tudo aquilo que Ele criou, tem algo que Ele ama, tem algo que Ele ama com mais intensidade, algo que Ele escolheu para separar para Ele, algo que Ele estabeleceu, aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele escolheu para Ele. Olha a beleza disso, irmãos, olha a beleza. Se você ouviu a palavra, foi gerado por ela, se você creu no Evangelho, se você se arrependeu dos seus pecados, significa que Deus escolheu você como principal, como primícia, como algo especial para Ele, para Ele. Isso é motivo de você se alegrar todos os dias da sua vida e não permitir que nenhum tipo de provação, que nenhum tipo de dificuldade tire a sua alegria e a sua paz, porque você foi gerado pelo querer dEle, pela palavra, por meio da palavra, para que você fosse um povo especial, especial para Deus. Está difícil, irmão? Quem está passando por dificuldade aí? Só eu? Acho que é só a gente, irmão, que está passando. Todos nós passamos, irmãos. A diferença é como vamos passar por ela. Perseverando, crendo que todas essas dificuldades, elas acontecem com todo mundo, e que elas vêm, nós não podemos nos sucumbir a elas, temos que perseverar diante delas, e sabendo que lá no final tem uma recompensa grandiosa. O homem não tem isso para nos dar, a recompensa vem da mão de Deus, porque tudo que é bom vem dEle, tudo que é bondade, tudo que é bom vem do Pai das luzes, e Ele nos dá essa dádiva, essa coisa boa, porque Ele nos gerou. O pecado gera o que não presta, mas Deus gera aquilo que é bom, e dá o que é bom àqueles a quem Ele gerou pela pregação da palavra, porque Ele nos escolheu como primícia, como parte especial de tudo aquilo que Ele criou. Isso é motivo para você se alegrar, ainda que esteja doendo essa luta, essa prova que você está passando.
Ainda que você esteja derramando lágrimas de madrugada, porque eu sei que tem gente que de madrugada chora. Eu sei que tem gente que levanta não querendo levantar. Eu sei que tem gente que vai trabalhar, e vai trabalhar com pesar. E tem gente que não vai trabalhar porque não tem emprego. E se pergunta, por que isso acontece? Por que eu estou passando por isso? E lembre-se do que Tiago disse. Deus permite tudo isso para que nosso caráter seja aperfeiçoado diante dele. E sejamos perfeitos, sem defeitos, sem nenhuma falta, sem nenhuma falha diante desse Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus de misericórdia, Deus de graça, Pai das luzes, imutável, Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, Tu, Senhor, que pela Tua própria vontade nos escolheu, nos separou por meio da pregação da Sua palavra, para que fôssemos um povo especial, primícias da Sua criação. Nós Te glorificamos nessa manhã, Senhor. Nós Te exaltamos e bendizemos o Teu nome, porque se não fosse o Teu querer e a Sua vontade, nenhum de nós estaríamos aqui. E por isso Te glorificamos, porque no meio de milhares e milhares de homens pecadores que caminhavam a passos largos para irem ao inferno, o Senhor nos separou, o Senhor nos escolheu, não porque há algo de bom em nós, mas por causa da Sua vontade soberana, não porque nós fizemos algo ou praticamos alguma boa obra, não, mas porque o Senhor simplesmente decidiu, porque o Senhor simplesmente quis. E quem somos nós para contrariar a Sua vontade? Quem somos nós para questionar as Suas decisões? Quem somos nós, Senhor? Nós temos apenas que nos alegrar, nos regozijar e nos contentar com tão grande salvação. Sabemos que no último dia, naquele grande dia, nós seremos coroados pelo Senhor. E essa coroa é o Senhor quem nos vai dar, porque o Senhor quis nos dar também. E antes de chegarmos lá, o Senhor já alertou que a vida não seria fácil. Nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui, Ele disse: no mundo vocês terão aflições. E nós enfrentamos muitas, Senhor. Ah, como enfrentamos. Como enfrentamos dificuldades, provações. Muitas delas nascem no nosso coração, do nosso desejo pecaminoso. E como seres humanos falhos, muitas vezes nós tentamos culpar outras pessoas e tentamos culpar até mesmo o Senhor. Quem nunca fez isso? Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa porque fizemos muitas vezes acusações levianas contra o Senhor por falta de entendimento. Por falta de entendimento. Nos perdoa, Pai. Pedimos ao Senhor que essa palavra que foi ensinada, que foi pregada, que ela produza no coração daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos acompanhando, arrependimento. Que haja regeneração, porque nós sabemos que quando a palavra da verdade ela é anunciada, ela é pregada, o Senhor, pela sua vontade, gera novos filhos para a sua glória. Então que novos filhos sejam gerados através dessa mensagem, que aqueles que ouvirem, eles possam se arrepender, se humilhar diante de Deus, abraçar a cruz e confiar somente em Cristo para que sejam salvos, Pai.
e que o seu nome seja glorificado. Ó Pai, continua cuidando de nós, continua nos sustentando, porque temos vivido momentos difíceis, dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, dificuldades familiares, somos retalhados até por causa da nossa fé e sofremos perseguições, mas pedimos ao Senhor, não nos deixe esmorecer, nos ajuda a permanecer de pé, nos ajuda a permanecermos firmes diante de toda e qualquer dificuldade, nos ajuda, porque sozinho nós não conseguimos, Pai. Se o Teu Espírito não nos sustentar, nós nunca chegaremos ao final dessa carreira. Por isso que Paulo disse no final da sua vida: combati o bom combate, combati, encerrei a carreira, guardei a fé. Senhor, nos ajuda a terminar bem essa caminhada, ainda que tenhamos que enfrentar todo tipo de dificuldade, nos ajuda, porque sozinho nós não conseguimos. Eu não sei qual é a dificuldade que o meu irmão e minha irmã está passando, Pai, mas eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, estende as mãos para ela, que o Teu Espírito abrace essa pessoa, que o Teu Espírito a fortaleça, que o Teu Espírito a faça lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. Faça ela se lembrar de que há o auxílio e a ajuda do Espírito Santo de Deus todos os dias na vida dela. Para a glória do Teu nome nós oramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, daqui a pouquinho nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu vou me despedir daqueles que nos acompanham pela internet. Deus abençoe a sua vida. Compartilha essa mensagem, tá? Compartilha, comenta aí no vídeo, curte, porque é sempre importante curtir para que o vídeo se torne relevante. E você está convidado a fazer uma visita em nossas igrejas para cultuar a Deus conosco, tá? O endereço da igreja, tanto aqui de Nova Iguaçu, quanto a igreja lá de Campo Grande, vai estar aí na tela, e é só você pesquisar, e os dias que você quiser cultuar conosco, você está convidado, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fica na paz, tchau, tchau.